Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 7 horas. As notícias com Miguel Gato. A Câmara Municipal de Coimbra está a estudar um plano de evacuação perante a previsão do agravamento do estado do tempo, com chuva forte e vento a ser previstos para os próximos dias. A Câmara está preocupada com as descargas da Aguieira. A Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, garante que está empenhado um dispositivo a acompanhar em permanência a situação desta barragem para os próximos dias. Vamos ter que imaginar que para a semana onde vamos ter muita chuva, vamos ter que imaginar que pode acontecer o pior cenário, não sabemos aonde, e portanto é acompanhar, monitorizar. Os nossos bombeiros vão estar permanentemente a vigiar toda a estrutura para perceber se há sinais ou não há. E depois também perceber que aquela estrutura aguenta no máximo 2.000 metros cúbicos por segundo e acompanhar a quantidade que está, de facto, a ser injetada. Ana Abrunhosa, autarca de Coimbra, avisa que se o agravamento do tempo obrigar a barragem da Aguieira a fazer descargas, isso vai significar o aumento do caudal do rio Mondego. A acontecer, existe risco de cheias e, para o evitar, a autarquia está já a estudar um plano de evacuação, garante Ana Abrunhosa. Vamos já trabalhar com os presentes junta o cenário de avisar famílias, avisar empresas para, no caso de alerta, estarem preparados na próxima semana. Portanto, vamos trabalhar num plano de risco máximo, de perceber se tivermos que evacuar IPSS, onde é que as pessoas vão ficar, se tivermos que evacuar as populações, e vamos fazê-lo com a máxima cautela. A autarca de Coimbra pede que a população não estacione veículos no Parque Verde junto ao rio Mondego. Em garagens abaixo do nível do rio devem também retirar as suas alfaias agrícolas. A Proteção Civil registrou mais de 1.200 ocorrências relacionadas com o mau tempo esta sexta-feira, ontem. A maioria das ocorrências estiveram relacionadas com queda de árvores e queda de estruturas devido ao vento forte. A região Centro e Lisboa e Val do Tejo são as áreas mais afetadas. São nesta altura mais de 10.000 as ocorrências registadas desde terça-feira, o início da depressão Christine. Cerca de 235.000 pessoas continuam sem energia em Portugal continental, foi o que avançou esta noite a empresa E-Redes. A maioria dos clientes sem luz localiza-se no distrito de Leiria, são 180.000. Seguem-se depois as regiões de Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco e Coimbra. A E-Redes, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade, ressalva que os impactos da depressão Christine não têm paralelo com outros fenómenos recentes em Portugal. A presidente da empresa admite que só na quarta-feira é que 80% dos clientes vão ver restabelecida a energia. É a previsão de José Careto. Aquilo que nós estamos a prever, caso não haja um agravamento significativo das condições meteorológicas, e a Sra. Ministra da Energia hoje já o referiu, é podermos ter 80% das nossas ligações, portanto dos clientes ligados à rede, no prazo de 5 dias, o que quer dizer que acabará no domingo próximo. Depois os restantes 20% serão mais difíceis de recuperar. Estamos a falar de situações já muito distribuídas para esta zona. O presidente da E-Redes, em entrevista à SIC Notícias, José Careto, diz que foram destruídos cerca de 50 postos de alta tensão e 700 quilómetros de rede. Em Coimbra foi normalizado o abastecimento de água, é o que faz saber a presidente da autarquia. Numa nota enviada à agência Lusa, Ana Abrunhosa garante que o abastecimento de água já se encontra totalmente restabelecido em todo o concelho e que o número de habitações sem fornecimento de eletricidade foi significativamente reduzido, passou de 10.000 para cerca de 2.000 pessoas sem energia. Em Pombal, a ajuda tem dificuldade em chegar às aldeias mais isoladas. É o alerta da vice-presidente da Câmara, que diz que a situação está estagnada. O grande desafio é chegar às pessoas fora dos centros urbanos, explica Isabel Marto.
A maior parte da nossa população vive em aldeias, cerca de 40 mil pessoas. Temos 2.000 quilómetros de vias por desobstruir e temos muita gente no terreno, cerca de 500 pessoas no terreno. Ainda assim, parece que se vê pouca evolução. Ainda há muitas aldeias, muitas casas às quais ainda não conseguimos chegar, e isso é um problema porque depois não conseguimos prestar auxílio. Até porque a comunicação ainda não está restabelecida em todo o território desta autarquia, o que dificulta o pedido de apoio às diversas entidades, é o que diz Isabel Marto, a vice-presidente da Câmara de Pombal. Não tem havido comunicações, portanto tem sido difícil sequer transmitir as nossas necessidades à Proteção Civil, porque a Proteção Civil, as antenas Ciresp não funcionaram. Só ontem que se começou a restabelecer alguma comunicação e, portanto, é que nós começámos a transmitir as necessidades e começou a haver algum apoio externo, mas que ainda é muito insuficiente. Isabel Marto, vice-presidente da Câmara de Pombal, em entrevista à Rádio Observador. O Presidente da República admite um problema nas estruturas portuguesas, que têm falta de capacidade para resistir a fenómenos extremos. Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta noite em Leiria a acompanhar os trabalhos de recuperação dos danos. Para o chefe de Estado, o grande desafio não é a antecipação dos fenómenos, mas sim as fracas condições do edificado. Não é um problema de prevenção, é um problema de estruturas, umas mais recentes, outras mais antigas, que se chegou à conclusão que não aguentam este tipo de... Devia ter prevenido essas estruturas? Não, quer dizer que essas estruturas são estruturas, algumas delas históricas, pontes históricas caíram, outras são mais recentes, estruturas como o terminal rodoviário, fortemente recentes, telhados de escolas, instalações de fábricas que têm décadas, comunicações, que umas são antigas, outras são mais recentes. Está visto que há uma desatualização em termos de estruturas. Ainda assim, o Presidente da República acredita que tudo está a ser feito para ajudar a população afetada. A depressão Christine continua também a marcar a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. António José Seguro abandonou um jantar com apoiantes em homenagem aos afetados pelo mau tempo. O candidato nem chegou a sentar-se à mesa, certificou-se de que não havia música a tocar, entrou por uma porta lateral em direção ao púlpito e Vasco Maldonado Correia explicou a centenas de apoiantes que não podia ficar. Era para ser um momento de festa, mas a catástrofe provocada pelo mau tempo obrigou a mudar os planos. Seguro manteve o jantar que estava previsto para esta sexta-feira em Viseu, mas apareceu contido para transmitir uma mensagem logo à chegada. Eu só não cancelei esta minha vinda aqui esta noite por respeito a cada uma e a cada um de vós. Mas compreendam que esse mesmo respeito é devido a todas e a todos os portugueses que estão a passar neste momento uma situação de grande aflição. E logo ficou claro, apesar das centenas de apoiantes na sala, que este não seria um comício tradicional. Quero-vos pedir do fundo do coração que compreendam que eu não vos dirijo hoje nenhuma mensagem política nem nenhuma mensagem eleitoral. Seguro pede desculpa e explica que vai abandonar o evento. E quero também pedir a vossa compreensão. Quero-vos pedir vivamente, compreendam que eu não fique mais neste jantar. Tenha vindo aqui para vos dar este abraço, para vos agradecer do fundo do coração a vossa confiança. O resto da noite e os próximos dias são para arranjar soluções, garante o candidato. Este é um momento daqueles em que é preciso fazermos aquilo que temos que fazer. E neste momento o meu dever é continuar em contacto com os autarcas, com as pessoas e, sobretudo, fazer tudo a termos de propostas e de ideias para ajudarmos quer o Estado português e os organismos do Estado português, quer os privados, a poder minorar a vida aflitiva destas pessoas. Os apoiantes ficaram, o candidato não, tão rápido como chegou. Seguro saiu da sala, de ar cabisbaixo, mas debaixo de aplausos, em homenagem a todos os afetados pela depressão Christine.
A reportagem é do Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar a caravana de António José Seguro, que hoje passa pelos distritos do Porto e também de Guimarães. Já o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, prometeu regressar às zonas afetadas no distrito de Leiria este sábado. E a Comissão Nacional de Eleições garante que o voto antecipado para as presidenciais não está comprometido, mesmo nas zonas afetadas pela depressão Cristina. À Rádio Observador, o porta-voz André Vemans diz que as estruturas estão adaptadas para que, no domingo, os eleitores inscritos para votar antecipadamente o possam fazer com normalidade. Logisticamente está tudo pronto para o voto antecipado em mobilidade que se desenrola este domingo, dia 1 de fevereiro. Com a situação atual, a informação que temos é alguns pontos. Poderá haver alterações de onde será o voto antecipado em mobilidade, devido ao sítio onde estava previsto ter sido danificado e por isso não poder obrigar o voto antecipado, mas até agora a informação que tem, com a situação verificada até o momento, é que será possível ter o voto antecipado em mobilidade em todos os concelhos onde há eleitores registados para o fazerem neste domingo. É a garantia da Comissão Nacional de Eleições, que adianta ainda que os concelhos estão responsáveis por divulgar as informações sobre as situações em que o local de voto é alterado.